Olá, meus amigos, novamente aqui no canal Visão Ufológica. Sejam todos muito bem-vindos aqui. Peço a vocês, se possível, se gostarem, deixe aquele like aqui para o canal, tá bom? Para fortalecer. Compartilhe com os amigos, com as pessoas que gostam desse tipo de assunto que nós vamos tratar aqui, que é a ufologia e a parte de espiritualidade também, que não é o caso hoje, mas gostaria que vocês compartilhassem para que o canal tivesse uma melhor visualização e assim vocês ajudam ao canal que a gente traga coisas melhores e mais interessantes cada vez mais para vocês. Bom, meu nome é Marco Cabral, sou contatado, abduzido desde 5, 6 anos de idade, da minha infância. Fiz faculdade de arqueologia, sou músico profissional, não exerço nada ligado à arqueologia. Exerço a minha profissão de músico, sou arranjador, produtor musical, músico, né, obviamente. E essa é a minha profissão, minha área de profissão. Mas sou contatado e abduzido e também pesquisador de ufologia, né? Não poderia deixar de ser de outra maneira. O que eu quero falar hoje aqui para vocês é sobre uma coisa que é muito polêmica, pelo menos as pessoas vêm me perguntando muitas vezes, né? Eu sou a favor ou eu sou contra a, a vigília ufológica? Bom, gente, eu vou falar o seguinte: nesse vídeo aqui eu não vou nem falar nem a favor nem contra. Eu vou colocar meus motivos, as minhas experiências e talvez as experiências que eu conheci de outros amigos que passaram por vigílias também. Então, é aquilo. A gente, quando faz uma vigília ufológica, tem a mania, né? A primeira coisa que a gente faz, aqui vou até mostrar para vocês, é levar uma lanterninha tática, né? Levar um laser, por exemplo, uma caneta laser, que não deve ser usada por motivos até não ufológicos exatamente. E leva uma câmera, que eu também tenho, uma câmera de infravermelho, que é para gravar, fazer gravação noturna, porque ela pega um espectro de luz que os nossos olhos não conseguem pegar. Então, basicamente é isso, né? Uma bússola, quem sabe, né? Tem gente que leva um magnetômetro para ver se tem onda magnética próxima atuando, é, um celular, obviamente, um smartphone, né? Bem carregado e de preferência num local onde tenha sinal, se for possível, né? E coisas desse tipo, né? Não vou aqui me estender, porque não se trata de um acampamento, coisa assim. Apesar de que tem muita gente que trata a vigília ufológica como não vou dizer mero acampamento, porque acampamento é uma coisa legal para quem gosta, para quem já praticou, como eu. Hoje em dia não pratico mais, mas é uma coisa legal. Então, mas são diferentes. O posicionamento da pessoa é diferente. Eu vou falar um pouquinho sobre isso com vocês, ok? Então, vamos lá para o vídeo. Então é isso, meus amigos. Vamos abrir o vídeo aqui, então, falando um pouquinho sobre essa atividade, né, que é da vigília ufológica. O que é vigília? É ficar vigilante, acordado, observando sobre o tema proposto, que no caso são OVNIs, UFOs, WAPs e fenômenos correlatos e afins. Basicamente é isso, né? Para isso a gente precisa estar muito bem acordado, não ter, na minha opinião, não ter ingerido nenhum tipo de bebida alcoólica, precisa estar bem desperto, né? Porque normalmente os fenômenos, normalmente, das vigílias ufológicas acontecem de 11, meia-noite em diante, né, na madrugada. Então, se a pessoa fica cansada ou está cansada, já vai cansada para a vigília e vai dormir a 1 hora da manhã, por exemplo, só aguenta ficar acordado até 1 da manhã, provavelmente ela vai perder fenômenos que possam acontecer, que vão acontecer a partir desse horário, talvez, em diante. Então, é preciso estar realmente bem disposto, bem descansado,
bem hidratado, né, bem equipado, eu diria, né, se você vai para uma vigília. Normalmente, uma vigília não lhe traz um contato ufológico. Tá? Isso é quase sempre, praticamente. Te traz, sim, uma observação de um fenômeno, é, talvez um fenômeno telepático, talvez, mas não um contato em si. O que eu chamo de contato? É a nave vir, descer, os seres virem até você e ter um entrosamento contigo, ou você ir para dentro da nave, a convite, né, sempre a convite de preferência, nunca abduzido, apesar que é uma coisa meio difícil de se evitar. O problema da vigília ufológica é como disse um conhecido meu uma vez, ele cunhou uma frase, ele me falou uma coisa que eu nunca mais esqueci. Você vai lá pesquisar e pode sair de lá pesquisado. Esse é o problema, né? Então, eu acho que a pessoa tem que ter um suporte. Ela tem que ter um suporte, na minha opinião, ou um suporte ufológico, né? Se a pessoa é contatada, se ela tem um respaldo, se ela tem uma, uma coisa já vinda de outras épocas, com esse tipo de atividade, né, de contato com seres de outras dimensões ou de outros planetas, ou como queiram chamar, é diferente, né? Ou se ela também tem uma coisa espiritual forte nela, trabalhada, né? De bom entendimento, de esclarecimento, de conhecimento, de prática, que possa ajudá-la no momento que for necessário. Por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso porque todo mundo acha que uma vigília ufológica é totalmente positiva. Só seres do bem, só anjos, né? Carinhas fofinhas, etc e tal. Não, não funciona assim, tá bom? Eu vou explicar para vocês. Mas antes de explicar, eu voltando àquele assunto de algumas coisas que se levam na vigília ufológica, por exemplo, lanterna, né? A gente leva uma lanterna tática, uma lanterna, enfim. Muita gente leva isso aqui, que é uma caneta laser. Essa aqui é maiorzinha e tal. Eu acho que não deve ser usado nunca. Isso é uma opinião minha, tá? E leva-se também, eu não vou mostrar a marca porque não estou sendo patrocinado para isso, mas para vocês verem, olha aqui, ó. Uma Night Vision, tá? Uma câmera de visão noturna, também é muito bem-vinda porque existe um espectro luminoso que a vista humana não capta. E a Night Vision ajuda então a captar coisas que às vezes estão na nossa frente e que a gente não enxerga, ok? Porque está fora do nosso espectro de luz que a vista humana consegue captar. Podendo levar, tendo condição de ter uma Night Vision, quer dizer, uma câmera Night Vision, é muito, muito bom. Hoje existem celulares, né? Smartphones que inclusive têm Night Vision, né? Existem câmeras de ação, né? Que hoje têm Night Vision também. Então, precisa ver, adequar aí a condição financeira de cada um, a possibilidade de ter pelo menos uma. Se é um grupo, três, quatro, cinco, seis pessoas, enfim, que um deles pelo menos tenha, de repente, ou vocês se cotizem e adquiram uma câmera dessa, é sempre bom. Um tripé, né, que eu não preciso mostrar aqui, né, para a câmera de Night Vision, é importantíssimo. Né? O celular, né, carregado, com boa memória, e de preferência num lugar onde possa ter sinal, né? Vocês consigam ter sinal, é melhor. Uma necessidade maior, nunca se sabe. E um lugar onde tenha pouca luminosidade e afastado da população, né? Um lugar mais isolado. Então, algumas condições básicas para uma vigília ufológica. Mas não basta isso, gente. A gente tem que ter em mente de que, por mais que a gente. Eu vou falar isso da minha parte, porque eu sou uma pessoa. Eu não vou falar pelos outros, porque, né,
É muita pretensão, é melhor falar de mim. Por mais que a gente tenha contato, que é o meu caso, desde que nasci, ou seja, desde meus 5, 6 anos de idade, até o momento, inclusive, né? São, são muitos, são pelo menos 60 anos dentro da ufologia, com contatos, abduções, experiências, etc, 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 etc. Fora a parte toda espiritual também paralela, que é muita coisa. Então as duas coisas sempre andaram em paralelo comigo, né? Às vezes uma está mais em alta, às vezes a outra está mais em alta, mas é assim que funciona. Mas sempre avançando, sempre aprendendo, sempre buscando, sempre indo ao encontro do chamado desconhecido, né? Com um pouco de coragem, pelo menos, porque não dá para ser de outra forma. Então é importante que isso fique bem claro na mente de todos, que uma vigília ufológica não é um acampamento. Não é para a gente ficar cantando, até pode, mas não é para a gente ficar tocando um violão, levando um som, batendo um papo, tomando uma cervejinha gelada, né? Fazendo um churrasco, né? E contando piada. A vigília ufológica não é assim. Isso pode ser um acampamento, você pode fazer isso da forma que você quiser. Na vigília ufológica existe um certo planejamento, primeiro de tudo, né? E tem que ter uma certa cautela. Por quê? Bom, eu vou começar falando o seguinte. Nosso planeta todo está dividido em quadrantes e subquadrantes. Esses quadrantes e subquadrantes são comandados, são áreas maiores ou menores, comandadas por determinados tipos de seres de origens diferentes. Isso aí é uma divisão que eles fizeram, não sei como, tá? Só estou contando aqui para vocês como é que funciona. Então, quando você vai para um lugar que tem um hot point, né? Uma grande quantidade de avistamento, ok, a possibilidade de você ver avistamento é muito grande, de você gravar um vídeo, de você fotografar, seja o que for. Mas a possibilidade de te acontecer alguma coisa, ou seja, de você ir pesquisar e sair pesquisado, também é muito grande. Então, não se esqueçam que vocês estão se expondo a algo que vocês não conhecem. E eu não estou falando aqui na pretensão de achar que eu conheço, também não, ok? Só que existem coisas e coisas. Por exemplo, eu algumas vezes fui tirado de algumas ciladas pelos meus amigos lá de cima. Quando não pelos meus amigos lá de cima, pelos meus amigos espirituais, ok? Então é preciso que se tenha, pelo menos no grupo, pelo menos uma pessoa que tenha essa bagagem espiritual. Isso eu recomendo. Não é que é de praxe. Vocês podem fazer o que vocês quiserem. Tá? Eu não estou recriminando nada. É só uma dica de quem tem uma certa experiência. Só isso, tá bom? Então é preciso que tenha alguém que tenha uma certa bagagem em âmbito espiritual, de entendimento, e no âmbito de ufologia, de preferência os dois, né? Para poder dar aquela retaguarda, para que o grupo tenha um fortalecimento em volta, né? De proteção, vamos chamar assim. Né? Porque a gente nunca sabe quem é que vem. Tá? Quando existem manifestações aéreas de luzes, seja quais forem, tá? Alguém que já tenha visto aqui, por exemplo, pode ter visto duas, três luzes fazendo movimentos aéreos, depois sumindo, separando, depois voltando, fazendo formas geométricas no céu. Não sei se algum de vocês já teve a oportunidade de presenciar isso. Quando eles estão fazendo isso, normalmente, ok? São sinalizações pré-combinadas com alguém em terra. Então é ar-terra, para que a pessoa que está ali se predispondo, vamos dizer que tem um contatado na vigília, e esse contatado é realmente um contatado, né? Não é meio contatado ainda, já é realmente um contatado.
Ele tem esses sinais com ele, provavelmente eles vão passar essa sinalização, para que ele saiba que aquela área ali tá legal, tá tranquila, pode ficar tranquilo, tá tudo em ordem, estamos observando, o contato vai ser com a gente mesmo, etc. Tá? Então é importante isso. Se a pessoa não tem um conhecimento dentro disso, já fica deficiente, né? Então, por isso, quando eu falo contatado, é contatado mesmo. É o contatado que tem informação. Não é um contatado de ver nave. Existem contatados que só vem nave, vem nave, vem nave, vem nave e não lembram. Eles são quase que um para-raio, um imã de atração de naves. Então, eles podem ir para um lugar com vocês, ou, enfim, com um grupo, sozinho, não importa. E eles vão atrair a presença, ou a possibilidade de ver naves e até filmar e gravar, etc. Tudo bem. E daí? E o que realmente aconteceu? Será que houve ali, preste atenção nos relógios também, tá? Que é importante. Será que houve ali um missing time, quer dizer, uma- um lapso de tempo? Será que houve? Outra coisa que seria muito interessante é ter dentro do grupo alguém, se possível, eu sei que não é uma coisa tão simples assim, alguém que possível seja um hipnotista, que a palavra certa é hipnotista, tá, gente? Eu também achava que era hipnólogo, mas não é, tá bom? É hipnotista. Hipnólogo é quem estuda a hipnose. O hipnotista é quem pratica a hipnose. Algum hipnotista, porque pode trabalhar nessa área ali mesmo, ou depois, rapidamente depois, no dia seguinte, seja lá o que for, dentro das necessidades do que aconteceu ou não. Enfim. E ali pode acontecer, como eu disse a vocês, vocês podem estar num território que não seja um território muito bacana, tá? Vamos dizer assim. E que os seres que predominam aquela região, apesar de ter muitas aparições, digamos assim, não são seres muito legais. Quando eu digo muito legais, eu digo assim, são extremamente científicos e estão ali para fazer testes. Então, vocês podem ser testados biologicamente, psicologicamente, de várias maneiras, tá? Eles podem simplesmente criar uma bateria de testes para vocês, já ter pronta, inclusive, se essa é a função deles, o trabalho deles. E como vocês estão ali, ok. Então, vamos aproveitar a oportunidade, entendeu? E eles fazem isso, né? Então, é muito importante que vocês tenham em mente essas condições. Por exemplo, eu conheço um caso que está, inclusive, descrito no livro de um amigo meu, que já se foi, um contatado e tal, onde eles foram para uma praia, um grupo, fazer um acampamento. Não era nem para fazer exatamente uma vigília, né? Mas esse meu amigo, como tinha, né, contatos, né, era um contatado, já foi com a ideia de que deixa eu tomar conta do grupo aqui, que aqui ninguém. E tinha umas meninas, tinha uns rapazes, tá? E aconteceu, entendeu? E uma dessas meninas foi levada, foi abduzida e nunca mais regressou. Isso não sou eu que estou dizendo. Foi ele quem disse, foi ele que passou por isso, foi ele que narrou no livro dele. Ok? Vocês vejam como é uma coisa perigosa. Essa menina nunca mais foi encontrada. Existe muita gente que vai e não volta mais. E muita gente que vai e volta traumatizada. Aí vai precisar de um psicólogo, vai precisar de um hipnotista, obviamente. Vem com traumas, né? Depois da experiência dessa. Não estavam preparados para aquilo. Depende muito da reação de cada um, o preparo, não só espiritual, como o preparo psicológico, emocional de cada um para esse tipo de evento. Já teve ocasiões de a nave descer, uma historinha que eu vou contar para vocês. Não vou dizer o nome, não foi comigo isso, tá? Ocasiões da nave descer e havia, inclusive, um delegado de polícia no grupo. Presume-se que ele tem uma formação de enfrentamento de situações anômalas, difíceis, complicadas. Ele tem um treinamento muito grande para aquilo. Porém, o que aconteceu? Todos tiveram contato,
menos ele, que caiu no chão, botou a cara no coisa e começou a chorar com medo do contato. Então, quer dizer, vocês vejam que não é porque eu sou o cara, que eu sou. Não, não é isso que interessa, tá? É o emocional, ok? É a preparação, a coisa espiritual, muito grande. Muito, muito grande. Para quê? Para fazer o contato? Não, não necessariamente para fazer o contato, mas para que vocês tenham um equilíbrio para permanecer no contato e ter possibilidade de, caso haja alguma coisa não muito bacana, vamos dizer assim, vocês têm a possibilidade de ter uma retaguarda espiritual forte, ou até as duas, espiritual e ufológica forte, para lhes tirar daquela situação toda. Né? Então, perguntam para mim, então muita gente tem perguntado, né? Você é a favor, Marco, da vigília ufológica? Olha, a última vigília ufológica, entre aspas, não foi bem uma vigília, mas vamos considerar que eu participei, foi em 2019, em agosto, se não me engano, de 2019, num evento que teve na Serra da Beleza, numa vigília com o Petit, o Marco Antônio Petit, meu amigo. E com o meu amigo também, Paulo Iannuzzi, que estava lá. Nós fizemos uma palestra lá, foi um dia inteiro, no Hotel Fazenda, maravilha. Depois as pessoas que quisessem foram convidadas a uma vigília na Serra da Beleza. E nós fomos. E ficamos lá algumas horas, ok? Essa foi a última vigília que eu estive, né? De lá para cá, desde 2019 para cá, nós estamos em 2025, já perto de 2026, e eu não fiz mais nenhuma vigília. Por que que eu não faço vigília? Eu, particularmente. Se me convidarem, pode ser que eu vá, pode ser que não. Tá? É uma incógnita isso na minha cabeça. Depende do que eu sentir, do que eles me informarem, do que. Depende de uma série de coisas. A vigília, para quem já tem contato, ela não é necessária. Porque aonde você for, você vai ter contato, provavelmente. Então, se você estiver dentro de casa, você pode ter contato dentro de casa. Se você estiver na varanda do teu apartamento, você pode ter contato. Eu tive vários. Se você estiver passando férias, estiver na praia, na casa de alguém, você pode ter contato. Eu tive. Não, não só eu. Eu estou falando de mim, mas outras pessoas que eu conheço também já fizeram. Foram viajar, foram para casa de não sei quem, foram para um hotel passar final de semana e tiveram, né, naquela região onde estavam. Então, necessariamente, não vejo assim o porquê de uma vigília. A não ser num grande evento, que você queira terminar o evento oferecendo a possibilidade de uma vigília junto aos pesquisadores, até para vocês conhecerem os pesquisadores de perto, poder trocar uma ideia. Né? Mas aí não é uma vigília exatamente, tá, gente? Porque as coisas para acontecer ali são muito difíceis. Normalmente, vigílias que acontecem coisas, as pessoas estão mais dentro da madrugada, não depois de eventos, que a coisa é meio agitada, que todo mundo quer ouvir, quer falar. Então, há uma aceleração muito grande. E também não com um grande número de pessoas, ok? Em petit comité, tá? Digamos assim, poucas pessoas. Então, se vocês querem realmente ter êxito numa vigília, primeiro de tudo, se vocês não têm um respaldo muito grande de nada, nunca se desloquem para uma vigília ou vão fazer uma vigília sozinhos. Por favor. Isso é uma primeira dica básica. Não façam isso. E não é só por causa de extraterrestre, não, é porque hoje, nos dias de hoje, é meio perigoso. Vocês me entendem, né? Então é meio perigoso. Então a gente tem que tomar um certo cuidado para onde vai, com quem vai, o horário, quanto tempo vai ficar, essas coisas, infelizmente, do dia a dia da humanidade atual moderna. Ok? Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha esclarecido alguma coisa sobre vigília. Vejam bem, eu não estou dando minha opinião nem contra nem a favor. No meu caso,
Eu não vejo necessidade de vigília, no meu caso. Se alguém quer para filmar, para gravar, eu já não estou mais aí para isso, essa que é a verdade, né? A minha visão, o meu foco é outro, né? Mas já estive, tá? Já estive nessa posição de querer fazer vigília, mas, por incrível que pareça, eu fiz poucas vigílias na minha vida, poucas. Dá para contar assim umas, talvez 5, a minha vida inteira. Então, eu espero que eu tenha elucidado um pouco das coisas para vocês, né? E outra coisa que eu ia esquecendo de dizer, essa coisa de lanterna, mesmo sendo uma inocente lanterna, que a gente tem que ter mesmo, no escuro, no mato, na praia, seja onde for, à noite, de madrugada, tem que tomar cuidado, porque a minha amiga Luli Oswald, que é um dos casos mais interessantes de abdução já registrados, né, nos anos 70, na década de 1970, ela foi levada por causa, não de uma lanterna, mas por causa de luz. Ela estava com um rapaz que estava lhe dando uma carona para o Rio de Janeiro. E aí, na volta, o rapaz esqueceu a carteira dele em Saquarema, onde eles tinham ido a uma festa e tal. E o rapaz perguntou para ela: será que você se importa que eu volte? Porque ele esqueceu a carteira com o documento, com tudo. Eles estavam vindo pela orla, né? Ali em Ponta Negra, Maricá, aquela região aqui do Rio de Janeiro. E voltaram, só que estava chovendo. E do nada ele pergunta para ela, que já era de um grupo de ufologia, né, o grupo da Irene, que eu também participava, também fui desse grupo, pergunta sobre: você acredita em disco voador? Coisa assim. Ela achou estranha aquela pergunta do nada, né? Do rapaz que ela tinha conhecido ali na festa, em Saquarema. E ela respondeu a ele e tal. E eles resolveram. Ele falou: eu vou dar uma paradinha aqui. Ele parou de frente para o mar, na orla ali de. Exatamente de Jaconé, na altura de Jaconé, na praia de Jaconé. Ele apontou o carro de frente para o mar, ok? E ele viu uma luz no mar. E não era um barco, era uma luz diferente. Ele, como ele tinha no Fiat 147 dele na época, ele tinha um farol de milha, ele deu um pisca. A luz respondeu com um pisca. Ou seja, ele mandou uma luz. Digamos que fosse uma lanterna, também a mesma coisa. Ah, entende? Só muda o alcance. Ele deu um pisca, depois deu dois, respondeu dois, depois isso aí, dois, dois, três e tal. Ele respondeu na mesma sequência, como se fosse um Morse. Quando ele resolveu ir embora, que aquela luz apagou, ela apagou de repente, ele achou interessante, ela também, vamos embora, vamos embora. Vamos continuar a viagem. Quando eles pegaram a estrada, a nave já estava aqui do lado deles, do lado da porta. As portas começaram a abrir, o carro empinava como se fosse um cavalo, ok? E eles foram levados com o carro e tudo. Passaram por testes. Esse rapaz aí, eu não vou aqui citar o nome dele, porque ele é um profissional conhecido hoje em dia. E eu conversei muito com ele. Então tem toda uma sequência de coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Então uma lanterna, um laser. Laser, então, nem se fala por causa de aviões, etc e tal, né? Apontar laser para o céu e ficar ligando, de jeito nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu espero que eu tenha elucidado vocês de alguma forma. Tenham em mente não o medo, tá? Não o medo, mas a preocupação, a prevenção, o cuidado de quando forem participar ou promover uma vigília ufológica, façam isso conscientemente de maneira correta. Não brinquem, não fiquem dispersando, contando piada, falando bobagem. Não é um local para isso. Caso vocês queiram realmente fazer uma vigília ufológica. Agora, se é um acampamento para se divertir, para passar final de semana, bom, aí não é uma vigília ufológica, ok? Ok, meus amigos? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Espero que eu tenha elucidado um pouco vocês com esse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de todos. Por favor, deixe o like aqui e faça seus comentários aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Tá bom? Um abraço. Nada, né? No rapaz que ela tinha conhecido ali na festa, em Saquarema. E ela respondeu a ele e tal.
Eles resolveram, ele falou, eu vou dar uma paradinha aqui. Ele parou de frente para o mar, na orla ali exatamente de Jaconé, na altura de Jaconé, na praia de Jaconé. Ele apontou o carro de frente para o mar, ok? E ele viu uma luz no mar. E não era um barco, era uma luz diferente. Ele, como ele tinha no Fiat 147 dele na época, ele tinha um farol de milha, ele deu um pisca. A luz respondeu com um pisca. Ou seja, ele mandou uma luz. Digamos que fosse uma lanterna, também a mesma coisa. Ah, entende? Só muda o alcance. Ele deu um pisca, depois deu dois, respondeu dois, depois isso aí, dois, dois, três e tal. Ele respondeu na mesma sequência, como se fosse um Morse. Quando ele resolveu ir embora, que aquela luz apagou, ela apagou de repente, ele achou interessante, ela também, vamos embora, vamos embora. Vamos continuar a viagem. Quando eles pegaram a estrada, a nave já estava aqui do lado deles, do lado da porta. As portas começaram a abrir, o carro empinava como se fosse um cavalo, ok? E eles foram levados com o carro e tudo. Passaram por testes. Esse rapaz aí, eu não vou aqui citar o nome dele, que ele é um profissional conhecido hoje em dia. E eu conversei muito com ele. Então tem toda uma sequência de coisas que a gente tem que tomar muito cuidado, entendeu? Então uma lanterna, um laser. Laser, então, nem se fala por causa de aviões, etc e tal, né? Apontar laser para o céu e ficar ligando, de jeito nenhum, né, gente? Pelo amor de Deus. Então, eu espero que eu tenha elucidado vocês de alguma forma. Tenham em mente não o medo, tá? Não o medo, mas a preocupação, a prevenção, o cuidado de quando forem participar ou promover uma vigília ufológica, façam isso conscientemente de maneira correta. Não brinquem, não fiquem dispersando, contando piada, falando bobagem. Não é um local para isso. Caso vocês queiram realmente fazer uma vigília ufológica. Agora, se é um acampamento para se divertir, para passar final de semana, bom, aí não é uma vigília ufológica, ok? Ok, meus amigos? Obrigado pela atenção de vocês mais uma vez. Espero que eu tenha elucidado um pouco vocês com esse vídeo e até o próximo vídeo. Muito obrigado pela presença de todos. Por favor, deixe o like aqui e faça seus comentários aqui embaixo nos comentários que eu respondo. Tá bom? Um abraço.